Josué, capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte de Hermon e toda a planície do oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até ao mar de Quinerete para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salcá, e em toda a Bazã, até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Hesbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Halaque, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, o Reteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Perizeu, o Reveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebrom, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Ormá, outro. O rei de Harade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Refer, outro. O rei de Afeque, outro. O rei de Lassaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Razor, outro. O rei de Sinrom-Meron, outro. O rei de Aksafe, outro. O rei de Taanaque, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquineão do Carmelo, outro. O rei de Dor, no outeiro de Dor, outro. O rei de Goim em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo. Capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até ao termo de Ecrom para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, o Asqueloneu, o Diteu e o Ecroneu, e os Aveus, desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos Sidônios, até a Feca, até ao termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos, e à meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão para o oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até ao termo dos filhos de Amon,
e Gileade, e o termo dos Gesureus e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salcá, todo o reino de Ogue em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Macateus. Antes, Jesur e Macate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Resbom e todas as suas cidades, que estão na campina, Dibom, e Bamote-Baal, e Bet-Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, e Asdote Pisga, Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Requém, e Zur, e Hur, e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está em frente de Rabá, e desde Resbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir, e no vale Bet-Arã e Bet-Nimra, e Sucote, Zafon, que ficara do restante do reino de Sion, em Resbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Maanaim, todo o Bazã, todo o reino de Ogue, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Ogue em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti.
40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o Quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional, e foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Hezron, e sobe a Adar, e vira para Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo vão até ao mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a foz do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Hogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas de En-Semes, e as suas saídas estão do lado de En-Rogel. E este termo sobe pelo vale do filho de Rinom, do lado sul dos Jebuseus, esta é Jerusalém. E sobe este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns do lado do norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este termo até Baalá, esta é Kiriate Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim do lado do norte, esta é Quesalon, e desce a Bet-Semes, e passa por Timna. Sai este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo vai a Sicrom, e passa o monte de Baalá, e sai em Jabneel, e assim este termo finda no mar,
Será, porém, o termo do lado do ocidente o Mar Grande e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anaque. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anaque, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anaque. E dali subiu aos habitantes de Debir. E fora antes o nome de Debir, Quiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá, até ao termo de Edom, no extremo sul, Cabzeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Razor, e Itnã, Zife, e Telém, e Bealote, e Razor Hadata, e Queriote, Hezron, que é Razor, Amã, e Sema, e Moladá, e Razargada, e Resmon, e Bet-Palete, e Razar Sual, e Berseba, e Biziotiá, Baalá, e Im, e Azem, e Eltolade, e Quesil, e Hormá, e Ziclag, e Madimana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gederá, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Radasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispe, e Jocteel, Laques, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Libna, e Eter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Axibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom, com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod e as suas aldeias, Asdod, com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza, com as suas vilas e as suas aldeias, até ao rio do Egito, e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir, Jatir e Socó, e Daná, e Quiriate-Saná, que é Debir, e Anabe, Estemó, e Anim, e Gósen, e Rolom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Runta, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá, e Gisreel, e Jocdeão,
e Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, 10 cidades e as suas aldeias, Halul, Bet-Zur e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim e Secacá, e Nibsã, e a cidade do sal, e En-Gedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até ao dia de hoje. Capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para Luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, e desce do lado do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Horon de Baixo, e até Gezer, indo terminar no mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. O termo da sua herança para o oriente era Atarote-Adar até Bet-Horon de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Micmetá, desde o norte, e torna este termo para o oriente até Taanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mais as cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitam no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém, sendo-lhes tributários. Capítulo 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Refer, e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Refer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetá, que está defronte de Siquém,
e estende-se este termo à direita até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanaque e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta, para ti, lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jizreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. E dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus, porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide e percorrei a terra e demarcai-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a demarcaram em 7 partes segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão. E sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passa este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel,
para o sul, e desce a Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Horon de baixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente para o sul do monte que está de fronte de Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat Jearim. E vai este termo ao ocidente, e segue até a fonte das águas de Neftoa. E desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Rinom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Rinom do lado dos Jebuseus para o sul, e então desce a En-Rogel, e vai desde o norte, e chega a En-Semes. E dali sai a Gelilote, que está de fronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até ao lado, de fronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até ao lado de Bet-Hogla, para o norte, saindo esse termo na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul, e o Jordão será seu termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, e Bet-Hogla, e Emeque-Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Berote, e Mispá, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, e Moladá, e Hazar-Sual, e Balá, e Azem, e Eltolade, e Betul, e Hormá, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Hazar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, e Aim, e Rimon, e Eter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E sobe o seu termo pelo ocidente a Maralá, e vai até Dabesete, e chega também até o ribeiro que está defronte de Joquineão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote-Tabor, sai a Daberate, e vai subindo a Jafia, e dali passa pelo oriente, para o nascente, a Gate-Hefer, em Etecazim, chegando a Rimon-Metoar, que vai até Neá, e rodeando-a, passa o termo para o norte, a Hanatom, chegando ao vale de Iftael, e Catate, Naalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo de Israel, e Quesulote e Sunem, e Rafaraim, e Sion, e Anaarate, e Rabite e Quizion, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enradá, e Bet-Pazes. E chega este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias.
Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias, e saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Helcate, e Rali, e Beten, e Aksaf, e Alameleque, e Amade, e Missal, e chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sior-Libnate, e volta para o nascente do sol a Bet-Dagon, e chega a Zebulon e ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vem sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Ramon, e Caná, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro, então torna este termo a Rosa, para terminar no mar, na região de Axibe. E Umá, e Afeque, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Relefe e desde Alon em Zaananim, e Adami-Neguebe, e Jabneel, até Lacum, terminando no Jordão. E volta este termo pelo ocidente a Asnote-Tabor, e dali passa a Rucoque, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Azer ao ocidente, e a Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas, Zidim, Zer, e Ramate, Racate e Quinerete, e Adama, e Ramá, e Razor, e Quedes, e Edrei, e En-Razor, e Iron, e Migdauel, Orem, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança, Sora, e Estaol, e Ir-Semes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beniberaque, e Gate-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o termo defronte de Jafô. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a possuíram e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme ao nome de Dan seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnate-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança, por sorte, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção, e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes na Galileia,
na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, Libna e os seus arrabaldes, Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Rolom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim, tribo de